Estejamos atentos. Naquele tempo, partindo dali, retirou-se Jesus para o lado de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquelas regiões, se pôs a gritar: tem pena de mim, Senhor, filho de Davi. Minha filha está sendo muito atormentada pelo demônio. Ele, porém, não respondeu palavra. Aproximaram-se então os discípulos e pediram: atende-a, pois está gritando atrás de nós. Ao que ele respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, tendo-se chegado, prostrou-se diante dele e disse: Senhor, ajuda-me. Respondeu ele: não convém tirar o pão dos filhos para dá-lo aos cachorrinhos. Replicou ela: sim, Senhor, mas os cãozinhos comem pelo menos as migalhas que caem da mesa do seu dono. Respondeu Jesus: ó mulher, é grande a tua fé, que te seja feito o que desejas. E sua filha ficou curada no mesmo instante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo, acabamos de ouvir o Evangelho de São Mateus, que nos conta do milagre da cura da filha da mulher cananeia. Temos que entender o que significa essa denominação mulher cananeia. A região de Tiro e Sidom ficava fora do território de Israel. Cananeia era conhecida justamente pela sua idolatria, porque essa região, não sendo judia, não seguia os preceitos da lei. Então eram considerados impuros e eram desprezados pelos judeus. Então, como é que uma mulher cananeia vem pedir ajuda ao Senhor, que era judeu? Lembremos que, numa outra passagem do Evangelho, o Senhor disse para seus discípulos: não visiteis as terras dos gentios, incluía Cananeia. Como é que o Senhor então está agora visitando a Cananeia? O que foi que aconteceu? É muito simples. É que os fariseus rejeitaram Jesus Cristo. E a salvação vem primeiro para os judeus e depois se estende a todos os não-judeus e se estende até nós. Então, o Senhor vai justamente proclamar a palavra para aqueles que são gentios, é a denominação dos não-judeus, os gentios. Então, convém lembrar a palavra do profeta Isaías, que diz: esse povo me venera com os lábios, com a boca, mas nos seus corações sou a ruína. Então, temos aqui para nós um exemplo de alguém que não apenas de palavra diz Senhor, Senhor, mas com atitudes, com ações, com comportamento, ela vai atrás do Senhor e começa a gritar: Senhor, filho de Davi. Reparem que ela, não sendo judia, diz as duas verdades sobre Cristo. Chama de Senhor, depois filho de Davi, que é exatamente a denominação que os judeus davam ao Messias, né? Que sendo Cristo eles rejeitaram.
Mas a mulher cananeia reconhece. Portanto, honrar a Deus só com as palavras e não com a vida, não com o comportamento, é pura perda de tempo. Nós somos convidados, então, a compreender esse exemplo da mulher cananeia. E isso que o Evangelho nos dá hoje, uma lição muito importante, né? Do que Deus espera, o que Deus gosta que nós façamos. Não o que nós dizemos, mas o fazer. O cristianismo é uma prática, é uma vida espiritual. É uma vida vivida. Não uma vida lida, ou apenas falada ou comentada. É uma vida vivida. Então, o Senhor escuta dos apóstolos dizendo: Senhor, atende-a porque está gritando atrás de nós. Aqui nos mostra uma atitude que é muito comum. Nós desistimos muitas vezes. Deixamos de insistir com o Senhor porque cansamos. E a mulher não desistiu. Continuou incomodando aos homens. Mas a Deus a insistência não incomoda. Pelo contrário, a insistência é uma virtude. A persistência é uma virtude. Então, o Senhor, quando ela clama que a filha está doente, ele fica em silêncio. O Senhor não responde. Fica em silêncio. E aí ela diz uma outra frase muito importante: Senhor, ajuda-me. Senhor, ajuda-me. É nessa hora que nós desistimos, na hora de pedir ajuda. Falamos, pedimos, mas na hora de dizer, Senhor, ajuda-me, talvez nós desistimos. E aí o Senhor já responde, diz: a palavra veio para as ovelhas perdidas de Israel. Não convém dar o pão dos filhos aos cãozinhos. E ela responde: mas, mesmo os cãozinhos, eles pegam as migalhas da mesa do seu Senhor. Reparem que o Senhor, em primeiro lugar, ele não atende a esta mulher, mas ele conhece o coração dela. Então aproveite esta oportunidade para dar uma lição aos apóstolos e a nós da atitude correta dessa mulher. E ele diz: mulher, grande é tua fé. Seja feito como tu desejas. E diz o Evangelho, na mesma hora, a filha foi curada. Os padres da igreja que comentam esta passagem nos ensinam e nos lembram que o exemplo da mulher cananeia, em primeiro lugar, a humildade dela. A humildade é a condição primeira da vida espiritual. Para se aproximar de Deus, o santo, o todo santo, é necessário humildade. Infelizmente, nem sempre nós somos capazes de nos aproximar de Deus com humildade. Talvez por isso o Senhor não atende nossas orações, pela falta de humildade. Esta mulher foi humilde e reconheceu que não era uma filha de Israel, mas reconhecia nele o Senhor, o filho de Davi, o título messiânico. Portanto, temos muito que aprender com a mulher cananeia. A confiança em Deus, a perseverança, a insistência e a humildade para nos aproximarmos de Deus. Porque
quando nos aproximamos de Deus, nós estamos dizendo: Senhor, eu não consigo, eu não posso fazer. Mas a Deus tudo é possível. Aquilo que não é possível aos homens, a Deus é possível. E muitas vezes nós desistimos porque, pelas nossas próprias forças, não temos força suficiente para resolver as nossas coisas, nossos problemas. E não contamos com Deus. Entregar a Deus não é fácil. Entregar a Deus significa confiar em Deus e ter humilde para reconhecer que nós não podemos fazer. Entregar na mão de Deus significa reconhecer que Deus está acima de nós. É que o homem moderno está muito acostumado a ser eu, o centro de tudo. E é difícil para esta modernidade entender que ele é um sujeito que depende de um Criador. Porque o projeto da modernidade é que o homem seja autossuficiente. Não precisa de ninguém. Ele resolve tudo. Ele pode tudo. Mas isso é uma falácia. Isso não é verdade. Não é verdade porque todos nós morremos. Todos nós adoecemos. Todos nós envelhecemos. Todos nós erramos. Portanto, o homem não é autossuficiente. Temos que contar com Deus. É necessário baixar a cabeça para Deus e reconhecer que Ele é nosso Senhor, nosso Deus e Salvador e nosso amigo. Porque Cristo é o amigo do homem. Ele veio a este mundo para nos salvar. Ele não é aquele Deus que quer ser elogiado, alabado, temido, não é nada disso. Ele veio humilde, ele veio como um menino. Quase matam ele. Herodes quase faz o que os modernos estão fazendo, matando as crianças. Ele veio por nós, para a nossa salvação. Veio nos ensinar, veio curar, veio mostrar o caminho, veio nos iluminar. E o que é que nós podemos dar em troco ao Senhor? Humildade, agradecimento, honra, adoração, só isso. Ele precisa? Não, ele não precisa. Não. Ele não precisa de você. Nós é que precisamos dele. Essa é a chave do orgulho demoníaco do homem. Autossuficiência. E aí o homem não é capaz. Não é capaz. Nós usamos óculos, nós usamos aparelhos de surdez, nós usamos muletas, nós usamos, quer dizer, algo que, infelizmente, é isso. E o Senhor veio aqui para nos abrir os olhos, para nos curar, para ter compaixão de nós. Ele chorou por nós. Então não é aquele Deus terrível, vingativo, ele lá e nós cá. Não, ele veio até nós. Portanto, imitemos o exemplo da mulher cananeia. E mesmo nós, sendo cananeus são os que estão afastados de Deus, os impuros, os idólatras, os pecadores, mesmo assim, ele veio até nós. Infinita misericórdia, infinita bondade de Deus, que quer que todos sejamos salvos. No entanto, nós estamos procurando salvação aqui por baixo mesmo. Com prefeito, com vereador, com deputado, com empresário, com artista, com esportistas. Esses são os nossos ídolos. Neles buscamos entretenimento, vida, sabedoria, conhecimento. E, no entanto, o Senhor nos dá como exemplo uma mulher cananeia. E diz: grande é a tua fé.
Portanto, peçamos a Deus ajuda. Senhor, ajuda-me para que nós possamos caminhar para o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo.